Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Há várias perguntas sobre o perdão. Ao aceitar o Islã, Deus perdoa ou apaga os pecados anteriores? Outro irmão diz: como o perdão ou a falta dele vai influenciar no dia do julgamento final? A outra pergunta também: gostaria de me aprofundar sobre o perdão. Sabemos que o perdão é uma das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre os nomes de Allah azza wa jal, Al-Ghafur. Dentre os nomes dele também, Al-Ghaffar. Al-Ghafur, o perdoador. Al-Ghaffar, aquele que perdoa em demasia. E também podemos citar At-Tawwab, aquele que aceita o arrependimento. Ainda também você pode lembrar Ar-Rahman, Ar-Rahim, que Allah subhanahu wa ta'ala é o misericordioso. Portanto, sem dúvida que Allah subhanahu wa ta'ala gosta do perdão, perdoa e convida todos os humanos, todas as suas criaturas para que se arrependam a Ele e alcancem o seu perdão. Por exemplo, lemos no Alcorão Sagrado: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Diga, ó meus servos, que se excederam em cometer os pecados, os erros, لا تقنطوا من رحمة الله, não se desesperem da misericórdia de Allah, não desistam da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, porque Allah perdoa a todos os pecados, todos, sem exceção. Portanto, dizemos, número 1, se a pessoa se arrepende em vida de um determinado erro, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa essa pessoa, seja qual for o erro. Número 2, se a pessoa morre e não se arrependeu de um pecado ou de algum pecado que possa ter cometido, Allah subhanahu wa ta'ala pode sim perdoá-lo e pode puni-lo. Está sob o critério de Allah subhanahu wa ta'ala, exceto um erro, um pecado que Deus já determinou em todas as suas revelações, em todas as mensagens, que Ele jamais perdoa esse pecado. Se a pessoa ela carrega esse pecado e ela morre, se transfere para outra vida, sem se arrepender desse pecado em vida, este é imperdoável, já decretado e determinado por Allah subhanahu wa ta'ala, que é a shirk, a idolatria. Aí Deus disse no Alcorão assim: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Deus não perdoa que se associe algo a alguém a Ele. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E perdoa os outros erros a quem Ele quiser. Portanto, assim a gente entende a diferença entre Allah perdoa todos os pecados sem exceção e entre Allah perdoa todos os pecados, exceto a idolatria. Todos os pecados sem exceção, sim, Deus os perdoa se a pessoa se arrepender em vida. 2, todos os pecados, menos a idolatria, Deus pode perdoá-los. Está sob o critério dele, perdoá-los ou não, no dia do juízo. E aí isso faz referência às pessoas que morreram sem se arrepender desse erro ou pecado em vida. Aqui a gente deve partir para um outro assunto, que é: o que é o arrependimento? Como é que a pessoa se arrepende? Como consideramos que fulano ou indivíduo se arrependeu? Reunindo todos os textos que existem da palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, os sábios identificaram 3 condições para que o arrependimento seja um arrependimento sincero. Para que a pessoa saiba que é um arrependimento sincero e que é um arrependimento
considerado aceitável por Allah subhanahu wa ta'ala, há 3 condições. A primeira condição, o primeiro ponto, o primeiro ingrediente é al-iqla' an al-dhanb, ou seja, abandonar o erro, abandonar esse pecado. Número 2, an-nadamu ala ma fat, ou seja, a pessoa ter remorso pelo que passou, ter o remorso no coração por ter cometido esse erro. Número 3, al-azmu ala alla ya'ud, ou seja, a firme intenção de não mais retornar a esse erro. Aí se conclui que a pessoa é arrependida. É uma pessoa que se arrependeu desse erro, e esse erro é totalmente apagado por Allah subhanahu wa ta'ala, por sua misericórdia e perdão. Aí Deus Altíssimo seja fala sobre alguns dos graves erros, dos erros hediondos. E aqui a gente aprende também que os erros que necessitam de um arrependimento específico são os considerados al-kaba'ir, ou seja, os grandes pecados. Os grandes pecados. A shirk, a idolatria, a desobediência aos pais, o roubo, o adultério, o assassinato, etc. Aí, em alguns versos do Alcorão Sagrado, em Surat al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Cita 3 erros. Cita: e aqueles que não associam ninguém a Allah, e aqueles que não matam o ser humano, exceto por direito. 3, وَلَا يَزْنُونَ, e não cometem o adultério. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. E quem fizer isso estará a cometer um grave erro, e será multiplicado para ele o castigo no dia do juízo, até que diz depois, a exceção, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, a não ser aqueles que se arrependeram, creram e fizeram as boas ações. Qual vai ser a recompensa dessa pessoa? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. A estes, Allah subhanahu wa ta'ala irá converter as suas más ações em boas ações. Não é só o perdão, aquilo que tem de má ação será convertido em boa ação. E assim por diante, os textos são muitos sobre o amplo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para quem procura se arrepender do erro. Então, as perguntas aqui: ao aceitar o Islã, Deus perdoa ou apaga os pecados anteriores? Então aqui a gente tem as boas ações, elas podem chegar a apagar as más ações que antecederam. E al-Islam, que é a pessoa fazer o testemunho do monoteísmo, se tornar muçulmana, isso exatamente apaga tudo o que passou da vida do ser humano. Como é narrado que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam vieram até ele para dar o voto de compromisso, estendeu a mão e iria fazer o voto de compromisso com o profeta alaihi salatu wassalam. Aí ele tirou a mão. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que passa? O que você tem? Aí ele disse: eu quero impor uma condição. Qual é? Que Deus perdoe tudo o que eu fiz anteriormente, tudo o que eu fiz antes desse dia. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele disse: Alam ta'lam anna al-Islam yajubbu ma qablah? Você não sabia que o Islã apaga tudo o que antecedeu? E sobre o perdão também, como o perdão ou a falta dele vai influenciar no dia do julgamento final. Então, como citamos, aquele que morrer sem pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, este, se morreu monoteísta, não morreu em idolatria, terá finalmente o perdão de Allah azza wa jal. Há dois tipos de pessoas: aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala os perdoa inicialmente com a sua misericórdia, e o segundo grupo, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala os pune, porém o seu destino final será o paraíso e a salvação, por terem morrido os monoteístas, mesmo que tenham graves erros nesse mundo. Graves erros nesse mundo. Vejam a importância
de La ilaha illallah, a importância do monoteísmo. Pessoa morrer monoteísta, e aqueles que são monoteístas, que dizem La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, esses são monoteístas. Aí, dentro desse grupo, há diversos níveis. Há aqueles que, pela misericórdia de Deus, por seu perdão, vão merecer a salvação inicialmente. E há aqueles que somente serão perdoados ou salvos depois de serem punidos. Então, a falta do perdão influencia sim muito no dia do julgamento. A falta de pedir o perdão, de rogar o perdão, de se arrepender, influencia. Por isso é importante que a pessoa sempre busque pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, repetir com demasia, repetir bastante Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Uma das palavras que mais Deus Altíssimo seja gosta, você dizer Astaghfirullah, Astaghfirullah, ou seja, peço perdão a Allah, peço perdão a Allah. Um ponto importante também, nós citamos que tem Al-Kaba'ir, que significa os grandes erros, ou seja, os grandes pecados, ou podemos dizer os pecados capitais. Os grandes pecados necessitam de um arrependimento sincero, e esses pontos que a gente citou, abandoná-lo, também ter o remorso e também ter a firme intenção de não mais retornar a esse erro. Se a pessoa retorna a esse erro, também deve então realizar um novo arrependimento e assim por diante. E tem as-sagha'ir, que significa os pequenos erros. E é importante dizer, tem uma frase que é dita que não existe erro pequeno com a insistência. Se a pessoa insiste e acumula vários erros pequenos, esses erros se tornam grandes. E também não existe grande erro com o arrependimento. Não existe pequeno erro quando há insistência, e não existe grande erro quando há arrependimento. Mas conhecemos com exatidão os grandes pecados e aqueles que são pequenos erros, pequenos pecados. Os grandes pecados, então, nos arrependemos deles, e aqueles erros pequenos são os erros que todas as pessoas cometem, de uma palavra errada, de um olhar pecaminoso, de um pensamento errado e etc. Alguns erros são considerados, outros não, e assim por diante. E o que acontece? Esses erros pequenos, eles são apagados e perdoados com as boas ações que a pessoa faz. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim, olha, esse exemplo esclarece com exatidão esse assunto. Ele disse assim: as-salawatul khams, as 5 orações, wa ramadanu ila ramadan, e o jejum do mês de Ramadã até o outro Ramadã, wal-umratu ila al-umra, e fazer a umra, fazer a visita a Meca, até a outra umra, mukaffiratun lima bainahun. Essas ações espiam, apagam os erros que são cometidos entre essas ações. Idha ijtunibatil kaba'ir, com uma condição: se forem evitados os grandes erros, al-kaba'ir, os grandes. Sim? Então, significa que as boas ações que a gente faz, as orações continuamente, o jejum, a adoração, a boa educação, outras ações e etc., a boa ação em geral apaga os pequenos erros, mas não apagam os grandes erros. Os grandes erros, sim, necessitam de arrependimento específico, porque ferem a crença da pessoa, e não é considerado um crente por completo a pessoa que comete uma kabira, um grande erro. Ok? E finalizamos com um verso onde Allah subhanahu wa ta'ala cita algo sobre al-kaba'ir was-sagha'ir, os grandes e os pequenos erros. Diz assim: alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Olha, elogia nesse verso aqueles que têm algumas qualidades. Aí diz assim: aqueles que evitam os grandes pecados e as obscenidades, illa al-lamam, ou seja, a não ser aquilo que normalmente as pessoas estão sujeitas a fazer
faz parte da natureza do ser humano, na qual Allah subhanahu wa ta'ala criou esse ser humano. Aí depois disse: Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala é de ampla misericórdia, de amplo perdão. Então rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdoe todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e que nos faça daqueles que são arrependidos nesse mundo, para que alcancem a sua misericórdia no dia do juízo, inshallah ta'ala. Barakallahu bikum, wallahu ta'ala a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.